Olá, meus amiguinhos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma série de estudo bíblico e hoje nós vamos falar do Espírito Santo, uma essência permanente, o Espírito da verdade. Olha, nós estamos aí com uma série de estudos bíblicos aí, né? Certo? Começamos a série de estudos bíblicos aí, falamos das 5 colunas da verdade. Se você não acompanhou, é bom você dar uma olhada nos vídeos anteriores, as 5 colunas da verdade. Depois falamos sobre Deus, uma essência eterna, como coluna da verdade. Depois falamos de Jesus Cristo, uma essência presente como coluna da verdade. E hoje nós estamos aqui para continuar para você, para falar do Espírito Santo, uma coluna da verdade também, que é uma essência permanente. Por que permanente? Porque o Espírito está conosco e eu não tenho dúvida nenhuma que se você está aí, você parou para assistir esse vídeo, foi o Espírito Santo que a gente colocou aí para você aprender a assistir esse vídeo aí. Então observe aqui o que eu vou mostrar para vocês. Veja, o nosso verso de sempre, tá? O nosso verso de sempre é o Daniel capítulo 8, o versículo 12. E ele diz assim, Daniel 8, versículo 12. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Aqui está dizendo que o inimigo de Deus, como em todos os outros vídeos que fizemos, ele lançou por terra a verdade, e o que ele fez prosperou. Mas de novo eu vou repetir, só prosperou na vida daqueles que não estudam a palavra de Deus. Porque quem estuda a palavra de Deus, olha só, deitar por terra a verdade é algo opcional. Você tem a verdade com você, mas você pode pisar ela como o inimigo está fazendo, pisando na verdade. Sabe por que ele está pisando na verdade? Porque ele não pode pisar em Deus, então ele pisa na verdade sobre Deus. Ele não pode pisar em Jesus Cristo, então ele pisa na verdade sobre Jesus Cristo. E ele não pode pisar no Espírito Santo, então ele pisa na verdade sobre o Espírito Santo. E nós vamos ver algumas verdades sobre o Espírito Santo que o inimigo está pisando em cima e pisando na vida de muitas pessoas que se dizem filhos de Deus, que acreditam num Deus, que usam a palavra de Deus, mas às vezes usam a palavra de Deus erroneamente e acabam pisando na verdade sobre o Espírito Santo. A primeira verdade sobre o Espírito Santo que nós vamos falar é que ele é um Deus. Ele é um Deus. Você quer ver? Me acompanha aí na sua Bíblia aí. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Olha lá. E no versículo 2. Aqui diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha só, você consegue imaginar alguma coisa sem forma? Porque eu não consigo imaginar uma coisa sem forma. Mas sabe o que está dizendo ainda? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha, em algo que não existia, estava sem forma, lá estava o Espírito de Deus. E você quer ver? Isso é o livro de Gênesis, né? O primeiro livro, o início. Mas olha aqui, ó, em Apocalipse, no capítulo 22, o último livro da Bíblia, olha o que diz no capítulo 22, versículo 17. Ora, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E a quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Observe que lá no Gênesis estava o Espírito Santo, antes da formação do universo, da terra, que era sem forma e vazia. E no Apocalipse está lá o Espírito Santo. Ele está no começo, ele está no fim. E quando Jesus Cristo foi batizado, lá estava ele. Sabe por quê? Porque ele é uma essência permanente. Ele é mais ou menos assim. Ele é uma figura dos bastidores. Ele é muito importante, mas você não vê ele. Por exemplo, você vai numa oratória, numa igreja, você consegue observar lá o orador, o pastor, né? Você vai, não sei, num teatro e você consegue observar os protagonistas lá, mas você não consegue observar quem está por detrás da cortina, que são pessoas muito importantes também para o bom andamento do evento, certo? Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui para você, mas você não sabe, você só consegue ver o Fernando aqui mexendo na Bíblia para lá e para cá, falando algumas palavras, mas você não sabe que tem alguém muito importante me ajudando, certo? Assim como o Espírito Santo, ele colocou você aí para ouvir essa palavra, eu vou mostrar para você, vou fazer uma ilustração. Vem cá, Luiz Fernando, vem cá, Luiz Fernando. Olha o que eu quero mostrar para vocês, aqui é meu filho, o Luiz Fernando. Você viu que tem alguns vídeos já gravados aí? Pois é o Luiz Fernando que me ajudou, é o Luiz Fernando que lá publicou, que editou, é ele que me ensina a mexer nesse negócio de YouTube, de Facebook, eu não sei mexer, é ele que me ensina, certo? E eu vou fazer uma pequena ilustração aqui, tá bom? Nós vamos fazer uma pequena ilustração para mostrar a importância do Espírito Santo, uma figura dos bastidores que está sempre atuando de uma maneira muito poderosa. Jesus Cristo subiu ao céu, mas ele prometeu que ia deixar um outro semelhante a ele.
que é o Espírito Santo. E é esta verdade sobre o Espírito Santo que o inimigo das almas está lançando por terra na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque ele não conseguiu vencer o Espírito Santo. Então ele lança mentira sobre o Espírito Santo na vida das pessoas por terra. Mas vamos lá com nossos parentezinhos, só daqueles que não estudam a palavra de Deus. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, abra a sua Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 10 e 11. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Na minha diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. A primeira verdade sobre o Espírito Santo é que o Espírito Santo é Deus. Como pode conhecer um pensamento de um Deus se não for um outro Deus? Então o Espírito Santo é Deus. Você confere aí. Abre a sua Bíblia, Atos capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. No versículo 3. Vamos me acompanhar. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Veja que Pedro está dizendo que Ananias mentiu para o Espírito Santo. Então vamos lá, meu amigo ouvinte, meu querido internauta. Para quem é que Ananias mentiu? Para o Espírito Santo. Agora acompanhe o versículo 4 aí. Conservando-o porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas mentiu a Deus. Ei, no versículo 3, Pedro fala que ele mentiu para quem? Para o Espírito Santo. E agora no versículo 4 ele está dizendo que ele mentiu para Deus. Então Pedro está dizendo que o Espírito Santo é Deus. O livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, diz: quem pode conhecer o pensamento de um Deus, a não ser que seja um Deus? Antes de existir o planeta Terra, ele era sem forma, a Terra sem forma e vazia, e lá estava o Espírito de Deus. Então, esse Espírito é Deus. E se você acompanhar Gênesis capítulo 1, abra lá em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, vamos ver o versículo 26. Ali diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Olha, a primeira palavra é muito importante. Deus disse: façamos o homem. Ei, ele poderia dizer assim: eu vou fazer um homem. Mas ele disse assim: façamos o homem. Pergunta: com quem Deus estava conversando? E isso ele estava conversando com Jesus e com o Espírito Santo. Façamos o homem. Mesmo que a palavra trindade não esteja escrita literalmente na Bíblia, nós temos muitas evidências que ela existe, a trindade, um Deus que trabalha em conjunto, numa unidade composta. E ele estava dizendo assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ele estava lá conversando com o Espírito Santo. Observe, antes de existir, ou antes da terra ter alguma forma, lá estava ele. Mas qual é a verdade por terra que o inimigo das almas tenta jogar na vida das pessoas a respeito do Espírito Santo? É dizer que o Espírito Santo não é Deus. É dizer que o Espírito Santo é uma força. Uma força? Nós vamos ver agora, acompanhando na Bíblia, se o Espírito Santo é uma força mesmo. Um tempo eu dei aula de física. Por 2 anos dei aula de física num colégio. E a definição de força é mais ou menos assim: força é um agente físico que altera o estado de repouso ou movimento de um corpo. Ou seja, um corpo está aqui em repouso, vem algo e toca nele e ele começa a se movimentar. Isso é uma força. Quando ele está em movimento, vem algo e toca nele e ele para, e ele fica em repouso. Isso é uma força. Força é um agente que altera o estado de repouso e o estado de movimento de um corpo. Força é algo que empurra. Força é um agente físico que deforma alguma coisa. Isso é uma força.
Mas agora, o Espírito Santo tem uma verdade, e o inimigo lança a verdade do Espírito por terra. Ele diz que o Espírito não é um igual a Deus. Ele diz que o Espírito não é um Deus. Ele diz que o Espírito, ele é apenas uma força. E nós vamos acompanhar se ele é apenas uma força agora. Abra sua Bíblia aí. João capítulo 16. João capítulo 16. João capítulo 16. O versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Jesus está falando, tá? Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Preste atenção neste versículo. João capítulo 16, versículo 8. Quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Será, segundo a luz da Bíblia, que o Espírito Santo é uma força? Vamos ver se ele é uma força. Vamos aí acompanhar em Atos, no capítulo 13 e no versículo 2. O que é que diz Atos no capítulo 13 e no versículo 2? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Paulo, para a obra a que os tenho chamado. Você entendeu o que o Espírito leu? Você entendeu? Entendeu? Ele disse assim: disse-lhes o Espírito Santo. Olha aí na sua Bíblia aí. Quem que disse isso? Leia de novo. Leia de novo, por gentileza. Quem que disse? Para ter bem ênfase. Disse o Espírito Santo. Obrigado. O Espírito Santo disse: separe para mim Paulo, em algumas versões Saulo e Barnabé. Ei, força fala? Força fala? Força não pode falar. A força é um agente físico que altera o estado de movimento ou de repouso de um corpo e deforma, mas força não fala. E a sua Bíblia disse que o Espírito Santo falou para aquelas pessoas, para os discípulos, para separar Saulo e Barnabé. Esse é o Espírito Santo. Vamos ver o que o Espírito Santo faz? Atos capítulo 5, versículo 32. O que diz, o que o Espírito Santo, o que é a verdade que o inimigo está lançando por terra a respeito do Espírito Santo? O que é que diz aí Atos 5, 32? Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. O Espírito Santo testemunha. Ó, o Espírito Santo te auxilia a testemunhar. Eu vou ler um aqui para você, Atos capítulo 1, no versículo 8, meu diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você sabe que quem tem o Espírito Santo, ele testemunha? Porque o Espírito Santo testemunha. O que tem mais para nós saber a respeito do Espírito Santo? Efésios capítulo 4, versículo 30. O que tem mais? Efésios capítulo 4, versículo 30. O que diz aí? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Você viu o que ele leu ali? Você viu o que o Luiz leu? Não deixe triste o Espírito Santo de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Amigo, força ficar triste? A tristeza é característica de quem? De algo vivo. É uma característica de um ser humano ou de um animalzinho, mas é a característica de algo vivo. Não pode ser de uma força. Ei, a força não testemunha? A força não fala. E você quer ver mais alguma coisa? Atos capítulo 16, no versículo 7. O que diz Atos capítulo 16, versículo 7, na sua Bíblia? Defrontando Mísia, tentavam ir para Bite, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Ei, eles tentaram ir para algum lugar, mas o Espírito Santo não permitiu. Você acha que força tem vontade própria? O Espírito teve a vontade própria. Primeiro ele entristece, ele testemunha, ele fala e ele tem vontade própria, porque o discípulo teria ido para algum lugar, mas ele não permitiu. Olha a verdade que o inimigo de Deus lança por terra a respeito do Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo é uma força.
dizendo que o Espírito Santo não é Deus, e todos os argumentos bíblicos que você viu aí na sua Bíblia agora indica que o Espírito Santo é Deus. Ele é um Deus e ele não é uma força, ele fala, ele testemunha. Agora, olha o que eu vou dizer para você. Eu li ali em João capítulo 16, no versículo 8, e o Espírito Santo o convencerá do pecado, da justiça e do juízo. O que é pecado? Vai na sua Bíblia, vamos ver o que é pecado. É a primeira carta de João, no capítulo 3 e no versículo 4. Na minha Bíblia diz assim: e todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Viu que o Espírito Santo, quando ele vier, ele ia fazer por nós? Ele ia nos convencer do pecado. Nós íamos falar assim, não, isso é pecado. Convence do pecado, da justiça e do juízo. O que é pecado? A Bíblia se estuda um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Você viu que nós estamos lendo alguns versículos, um aqui, um outro ali, um acolá, para falar sobre o Espírito Santo? Nós não abrimos somente de um capítulo e está todo ali sobre o Espírito Santo, só naquele capítulo. Tudo ali sobre lei, só sobre aquele capítulo. Tudo ali sobre amor, só sobre aquele capítulo. A Bíblia não se estuda assim. A Bíblia se estuda um pouquinho aqui, um pouquinho ali. É regra sobre regra, preceito sobre preceito. Tá? Então nós estamos pegando um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Então João 16,8 diz que ele convenceria do pecado. Agora, na primeira carta de João, no capítulo 3 e no versículo 4, diz que o Espírito Santo convence do pecado. E o que é o pecado? O pecado é o quê? A transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Agora, olha que me acompanha aí, hein? No Antigo Testamento, no livro de Provérbios, no capítulo 29... Capítulo 28 e o versículo é 9. Está escrito assim: o que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Você observou, meus amiguinhos, que um pouquinho aqui, um pouquinho ali, nós vamos tentando encaixar o que o Espírito Santo faz em nossa vida? O Espírito Santo, primeiramente, ele nos convence do pecado. O que é pecado? O pecado é a transgressão da lei. E no livro de Provérbios diz assim: é aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Primeira característica do Espírito Santo: o Espírito Santo está sobre alguém que acredita na lei de Deus. Porque se você analisar, lá no primeiro estudo, temos o livro de Salmo 119, tanto o capítulo 119, o versículo 142, quanto o versículo 151, diz que a lei e os mandamentos também são a verdade. É uma coluna da verdade. E o Espírito guiará em toda a verdade. Abra sua Bíblia, João capítulo 16, João capítulo 16, João capítulo 16, isso, que diz que o Espírito Santo guia em toda a verdade, tá? E quando vier o Espírito da verdade, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito da verdade os guiará em toda a verdade. Se ele é Espírito da verdade, ele só pode guiar em toda a verdade. Olha só, como que pode alguém dizer que tem o Espírito Santo quando ele não acredita na lei de Deus? Olha aí, tá vendo uma verdade que o inimigo das almas tenta lançar por terra a respeito do Espírito Santo? É que você pode ter o Espírito Santo, mas não precisa acreditar nisso ou naquilo, em mandamento, não precisa acreditar nisso. Uma verdade lançada por terra, mas só na vida daqueles que não estudam a palavra de Deus. Porque quem estuda a palavra de Deus não lança essa verdade por terra. Aí você pergunta para mim, quer dizer, Fernando, então eu não acredito muito nesse negócio de mandamento, então eu nunca tive o Espírito Santo comigo? Não, olha ali, ó, Atos capítulo 17, no versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, enquanto eu não sabia, não tem problema nenhum. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, estava dizendo aqui na sua Bíblia. Mas a partir do momento em que eu sei a verdade e eu não adere essa verdade na minha vida, eu não abraço essa verdade, eu não me comprometo com essa verdade, aí quem sabe o Provérbios capítulo 28 se cumpre na minha vida, certo? Agora vamos ver aqui, em relação à verdade, o que diz o Espírito Santo em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33?
Por que Deus é importante nós sabermos a verdade sobre o Espírito Santo? O que diz lá, Luiz? Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Obrigado. Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de paz. Olha a palavra aí, hein? Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de paz. Porque agora nós podemos entrar em mais uma verdade sobre o Espírito Santo que o inimigo está lançando por terra. Quer ver? Luiz Fernando, o que diz em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22? O que diz em 1 Samuel? Atenção, meu querido internauta, atenção nesse versículo aqui. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Observe o que ele leu. Ó, o obedecer é o melhor do que fazer qualquer sacrifício ou que qualquer ritual religioso. Obedecer é melhor do que sacrificar. Tem porventura Deus prazer em sacrifícios, rituais e holocaustos do que a gente obedeça a palavra de Deus? Sabe, eu gosto muito de uma musiquinha, muito mesmo, e essa musiquinha diz assim, ó, veja se você conhece ela. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi, eu pulo, eu grito, eu danço como o rei Davi. Eu gosto da musiquinha, eu não estou criticando ela, eu gosto muito dela. Mas ela não é uma verdade em relação ao Espírito Santo. Olha, me desculpe, eu também gosto muito dela, mas nós temos que ser conscientes, porque a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o período da ignorância, certo? A ignorância é quando a gente não conhece algum determinado assunto a respeito de alguma coisa. Ó, quando o Espírito Santo de Deus desce em você, ele não deixa ninguém ficar pulando, gritando e nem dançando. Quando o Espírito de Deus desce em uma pessoa, Atos capítulo 1, versículo 8, ele leva a pessoa a orar mais, a estudar a palavra de Deus e a testemunhar, é o que diz no versículo 8 lá. E descereis sobre vós o Espírito Santo. E sabe o que vai acontecer quando o Espírito Santo descer? Vocês serão minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ali está escrito que quando o Espírito Santo descer numa pessoa, ela vai ficar dançando, pulando, gritando, falando em línguas, porque é outra verdade sobre o Espírito Santo que o inimigo tenta jogar por terra. Vamos entender a verdade sobre o Espírito Santo a respeito dos dons da língua que o inimigo tenta jogar por terra? Vamos entender? Então vamos lá. Vamos ver Atos capítulo 2, versículo 9, 10 e 11. Atos capítulo 2, versículo 9, 10 e 11. Na minha Bíblia está escrito assim: somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélito, cretenses, arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas e grandeza de Deus. O que eu li aqui foi mais ou menos umas 16 ou 17 regiões com suas respectivas culturas. É o que eu li aqui. Mais ou menos 16 ou 17 regiões com suas respectivas culturas. E no final diz assim: como é que nós podemos ouvir eles falar em nossa própria língua? Não podemos, como estamos ouvindo eles falar em nossa própria língua? Eles estão falando na própria língua porque isso é uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo fez essas 17 pessoas, regiões, falar na própria língua. Agora, línguas que existem no glossário, por exemplo, alemão, italiano, francês, essas línguas existem. O Espírito Santo faz as pessoas entender nessas línguas. Idiomas, glosso de línguas, não é línguas estranhas, em que as pessoas, elas mesmas falam e elas mesmas não compreendem. Você quer ver? Vamos na luz da sua Bíblia e vamos identificar essas características aí. Abra sua Bíblia, vamos lá, me ajude aí, Luiz Fernando. 1 Coríntios, no capítulo 14. Outra verdade do Espírito Santo que o inimigo tenta lançar por terra na vida das pessoas.
1 Coríntios capítulo 14, o versículo 4 e o versículo 5. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Observe que a respeito do dom de língua, a respeito do Espírito Santo, ali está dizendo, que o Luiz Fernando acabou de ler aqui, o que fala em outras línguas ensina a si mesmo, edifica-se a si mesmo. Mas em quem fala, em quem profetiza, quem evangeliza, quem testemunha, edifica a igreja, edifica aos outros. Aí Paulo está dando um conselho ali, eu queria falar em outras línguas, mas olha só, aquele que fala em línguas se ensina a si, mas aquele que profetiza, evangeliza, testemunha é superior ao que fala em língua. Mas pode falar em língua se houver um intérprete. Amigos, intérprete de uma língua que existe, o intérprete do inglês, do francês, do italiano, existe intérprete, até do mandarim e outras línguas aí, existe intérprete para essas línguas, e essas línguas existem, elas não são estranhas, porque elas fazem parte desse globo, mas existem línguas estranhas que nem intérprete tem, porque nem a pessoa que está falando está entendendo o que ela está falando. Eu vou ler no versículo 9, diz assim, assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que estão dizendo? Porque estareis como se falasse para o ar. Se você está falando em uma outra língua que ninguém está compreendendo, e quando ele está falando em língua que essa língua existe, não é língua estranha, é língua que existe. Se você está falando numa igreja de uma língua que ninguém compreende, você está edificando quem? Construindo quem? Ensinando quem? Ninguém entende, ninguém compreende. No versículo 18 e 19 diz assim, eu dou graças a Deus, porque eu falo em outras línguas mais do que todos vocês. Paulo está falando que ele falava mais de um idioma, mais do que todos vocês. Mas olha o que ele disse, agora atenção aqui. A verdade sobre o Espírito Santo em relação a línguas. Contudo, eu prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir a outro do que falar 10.000 palavras em outras línguas, mas que ninguém compreenda. E no versículo 23 e 24 diz assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar, todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrar em algum incrédulo, não vai dizer assim, esses estão loucos. Se imagine, todo mundo começar a falar numa língua estranha, num determinado local, vai entrar alguém e falar assim, o que estão falando? Eles estão loucos, eles não estão ensinando nada, porque eu não estou entendendo nada. Agora no versículo 24 diz assim, porque se todos profetizarem e entrar algum incrédulo indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Veja, e vamos concluir aqui, no versículo 27 diz assim, no caso de alguém falar em outra língua, não seja mais do que 2 ou 1, ou quanto muito 3. E isso sucessivamente, que haja quem interprete. 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e falando com Deus. Por que falando consigo mesmo e falando com Deus? Paulo está dizendo que quando estiver na igreja falando em línguas, tem que ter um intérprete. Se não tiver um intérprete, ele fale com ele mesmo ou com Deus. Por que, Luiz Fernando? Por quê? Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas do santo. Você entendeu? Você entendeu? Uma verdade sobre o Espírito Santo lançado por terra. Primeira verdade, que o Espírito não é Deus. Eles falam que o Espírito é uma força, e nós aprendemos que ele fala, que ele testemunha, que ele tem vontade própria, ele impede, ele diz para separar para ele ainda. Olha, o Espírito Santo é um Deus, e vou vir o outro semelhante a mim, um outro Consolador, que vos guiará, ele guia em toda a verdade, não só em metade da verdade. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir os mandamentos da lei de Deus, até a sua oração é abominável, está escrito na sua Bíblia. Ele é um Deus, ele convence do pecado, o pecado é a transgressão da lei. Ele é um Deus porque ele guia, ele fala, ele convence, ele tem vontade própria. Outra verdade sobre o Espírito Santo lançada por terra é que aqueles que têm o Espírito Santo ficam falando em línguas. E muitas pessoas dizem para você, você não fala em língua porque você não tem o Espírito Santo. Isso não é uma verdade, meus queridos. Confere para mim, Jesus Cristo tinha o Espírito Santo ou não? Tinha ou não tinha? Muito obrigado, claro que tinha, você é inteligente. Quantas línguas Jesus Cristo falou? Nenhuma. Sabe por quê? Porque no livro de Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 12, eu vou ler para você só o versículo 4 e o versículo 11, diz assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E o versículo 11 diz assim, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, e a cada um individualmente. Então, se você não fala em língua, não fique chateado por isso, porque o Espírito Santo é o mesmo, ele distribui os dons de maneira diferente, como ele quer, para que você faça
bem o uso do seu dom e empregue na obra de Deus. Mas lembre-se, em relação às línguas, elas devem existir, fazer parte desse planeta, e elas têm que ter um intérprete. E é necessário que tenha um intérprete, se você for falar em língua, para edificar e construir e ensinar a igreja, testemunhar para outros, edificar outros. Senão, o conselho de Paulo é que fique calado na igreja, porque se edifica sozinho. Por que isso? Porque Deus é um Deus de paz e não um Deus de confusão. E agora o Espírito Santo tem o último recado para você, o último conselho para você. Hebreus capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Me ajuda aí, a minha figura dos bastidores aqui, o meu filho Luiz Fernando. Estamos fazendo uma interpretação aqui, que o Espírito Santo, ele é um outro semelhante a Jesus, e que ele está por detrás de todas as coisas e ele auxilia, assim como ele me auxilia a gravar esses vídeos. O que diz um convite para eles lá, o Espírito Santo, Luiz Fernando? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Você entendeu? O Espírito Santo está fazendo um apelo para você em relação a esta verdade aqui, que você não pode lançar por terra na sua vida. Hoje, quando ouvires a voz do Espírito Santo, que Espírito Santo, Fernando? Esse que te trouxe aí, que fez você ficar 30 minutos aí parado, escutando essas palavras de vida eterna. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João, capítulo 17, versículo 17. O Espírito Santo está dizendo para você assim, hoje, ele não trabalha com amanhã e não trabalha nem com o ontem, porque o que já passou e o amanhã não nos pertence. Ele trabalha com hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração, como o faraó endureceu o coração muitas vezes, como foi feito lá no deserto. Não endureça os vossos corações. Acredite nessa mensagem do Espírito Santo e que ele te abençoe de uma maneira muito especial, certo? Agora, feche seus olhos e vamos fazer uma oração. Grandioso Deus e bondoso Pai, que o Senhor abençoe ricamente, maravilhosamente, em todos os aspectos da vida, a pessoa que está parada agora, assistindo esta mensagem eterna de salvação da sua santa palavra, a palavra da verdade. A verdade sobre o Espírito Santo, que o inimigo das almas não consegue destruir o Espírito de Deus, mas ele quer destruir a verdade a respeito do Espírito de Deus na vida de muitas pessoas. Que o Senhor abençoe esta pessoa para que a verdade do Espírito Santo não seja destruída na vida dela. Que o Senhor conceda a bênção, uma porção dobrada do seu Espírito, para que ela sempre prospere em tudo que ela for fazer. O Espírito da verdade, quem tem o Espírito de Deus, é levado a orar mais, é levado a estudar mais a palavra de Deus e é levado a testemunhar. Essa é a ação do Espírito Santo. Atenda essa nossa oração, em nome de Jesus, amém. Ó, agora eu vou desligar o vídeo, ó, certo? Pode desligar o vídeo. Veja, ó, olha o Luiz Fernando tentando desligar o vídeo. Eu disse que eu vou desligar o vídeo e ele está desligando o vídeo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo e Deus e Jesus trabalham numa equipe, certo? Eles são figuras dos bastidores, mas eles são muito importantes para a sua salvação. Até a próxima.